Não empalhamos mais há 3 séculos. Não se coloca mais palha nos animais, isso não é possível. Meu nome é Christophe Voisin, taxidermista no Museu Nacional de História Natural desde 2001. Então, taxidermista vem do grego antigo taxis e derma. Taxis significa arranjar, derma significa pele. O objetivo da taxidermia é devolver o sorriso e a graça a todas as carcaças do bairro, é dar um aspecto natural e vivo a um animal falecido, ao corpo de um animal. Minhas funções aqui são naturalizar animais que morreram no zoológico ou conforme as necessidades das coleções, fazer coletas de DNA, ajudar eventualmente com osteologia. E também restaurar espécimes antigos para exposições temporárias, ou se houver danos na grande galeria da evolução, se for preciso consertar. Desde pequeno, com uns 6 ou 7 anos, meu avô tinha uma raposa naturalizada na sala e eu ficava fascinado com a ideia de manter o aspecto vivo de um animal já morto. Meu objetivo de carreira era cuidar de leões e tigres. Trabalhei como tratador de animais em zoológico. E paralelamente a isso, um dia encontrei um livrinho em quadrinhos que explicava a taxidermia, então comprei e comecei, de forma autodidata, a fazer taxidermia. Meus dias de folga com o que eu encontrava ratos, pombos. Como se aprende a ser taxidermista? Hoje há curso técnico de taxidermia, mas quando comecei não existia mais, pois faltavam candidatos, então não fiz. Hoje em dia existe o curso técnico de taxidermista, no qual meu aluno Germán vai se inscrever, não no ano que vem, mas no seguinte. No meu caso, eu mudei do zoológico para a taxidermia aqui no museu. Tive 2 mestres que me ensinaram as bases e me ensinaram o ofício na prática. E o grande professor que fez minha entrevista me disse: "Sabe, meu rapaz, antes de ser um bom taxidermista, vai precisar esperar uns bons 10 anos. Eu achava que era exagero, mas na verdade ele estava totalmente certo. Já se passaram 25 anos e ainda estou aprendendo. Como são meus dias? Elas são diferentes, pois dependo, como todo necrófago, do que morre no zoológico, ao redor e das solicitações dos curadores das coleções. Costumo retirar a pele, descongelar o animal no dia anterior, tirar a pele de manhã, tratar e montar 2 dias depois. Não há regras, cada dia é diferente, nada se repete. O que há no meu ateliê? Existem várias ferramentas, mas poucas são específicas para a taxidermia, pois quase não há. Minha principal ferramenta de trabalho é este bisturi. Com isso eu posso retirar a pele dos animais, posso raspar os ossos, para a montagem, uso alicates, martelos, chaves de fenda, grosas e facas para esculpir. Só tenho um aparelho específico, um alicate para tirar a pele das orelhas. Ao retirar a pele de um animal, ele é virado do avesso, como uma luva, do nariz ao rabo. As orelhas ficam como uma placa de cartilagem com pele presa. Para o produto de curtimento penetrar na pele atrás da orelha, é preciso descolar a cartilagem e a pele usando esse alicate. Deslizamos e descolamos a pele para tratar seu interior. Atrás de mim está minha coleção de crânios esfolados, cada nova espécie que faço. Faço um molde com a carne do crânio e uso esse método em todas as minhas montagens. Isso permite não incluir o próprio crânio na montagem, porque é uma peça óssea que pode ser principalmente uma fonte de gordura. E a gordura é um atrativo para os destruidores, que são os dermestes, que são pequenos besouros que fazem buracos na pele, que vão se alimentar justamente dessa gordura que eles sentem, e eles vão destruir a montagem. Então, na verdade, eu incluo resina porque é muito menos atraente. E além de ter esse molde com as carnes ao redor, eu tenho um volume que se adapta perfeitamente à pele, o que faz com que eu quase não precise fazer mais nada para recriar um rosto ou uma expressão. O grosso do trabalho já está feito. A única coisa que eu mantenho quando faço a taxidermia de um animal é a pele, simplesmente. Quanto à parte óssea, agora, graças à impressão 3D, antes eu podia incluir ossos, principalmente os longos dos membros, permitindo reconstruir volumes musculares e obter uma pata do tamanho correto. Agora, a maioria dos esqueletos vai para a coleção. Quando um animal morre, fico com a pele, os osteólogos com o esqueleto, faço a digitalização dos ossos, imprimimos e incluo essas impressões na minha montagem. Então é tudo sintético, a única coisa orgânica que eu tenho é a pele, que será colocada sobre o manequim. Vamos lá. Está bem. Então, nesse trabalho, a gente também usa tinta, simplesmente porque quando o animal está bem seco e terminado, todas as mucosas, o interior das orelhas, ao redor dos olhos, o focinho, o interior da boca, tudo isso fica totalmente despigmentado. Para dar uma aparência de vida, é preciso devolver as cores. Um verniz brilhante nos olhos já ilumina. Devolver as cores à boca aberta exige repintar e esculpir a língua, pois deixá-la original, apenas como músculo, deixaria tudo seco. Por isso, é preciso esculpir e pintar. Uso isso e o aerógrafo, mas prefiro trabalhar com tinta de maquete, pincéis pequenos e devolver todos esses tons.
É preciso ser colorista e conhecer os animais. Também é importante entender como se comportam, se movem, interagem e as cores possíveis. Pesquisamos bastante quando não conhecemos muito. No meu computador, eu tenho várias pastas com todas as espécies feitas, com milhares de fotos dentro, para poder ter fontes de inspiração, referências para poder repintar especialmente os animais depois de secos. O maior desafio é devolver a aparência de vida e que seja crível, especialmente no olhar, pois é o primeiro aspecto que notamos em um animal, os olhos. Mesmo que o animal seja perfeito, se tiver estrabismo divergente, não fica bom. Então, o espécime que temos aqui é um tigre. É uma bela ilustração do papel da taxidermia para ajudar a ver animais que não existem mais. É uma subespécie de tigre considerada extinta, antes exposta na sala das espécies em perigo. Foi retirada para restauração e agora aguarda retornar ao local para ser visitado novamente pelo público. Percebemos que é um espécime antigo porque, por um tempo, a grande galeria ficava exposta à luz natural. É importante saber que a luz natural desbota os animais. Por isso ele tem esse aspecto realmente amarelado, desbotado. Eles não têm o vermelho, o laranja como os tigres normalmente têm. Essa era a cor natural dele. Infelizmente, os fótons incidiram sobre ele e destruíram os pigmentos. E por isso ele ficou esbranquiçado. Isso mostra sua idade avançada e as técnicas de conservação inadequadas de um século atrás. Então, o tempo é uma pergunta que me fazem com frequência. Quanto pode levar para uma taxidermia vai realmente depender do animal. Mas, paradoxalmente, para um animal pequeno, às vezes eu levo mais tempo do que para um grande. Então, existem várias categorias de métodos para fazer a taxidermia. Até o tamanho de um cachorro médio, digamos um spaniel, é uma questão de volume, usando a técnica de enchimento, onde a pele recebe material como um bicho de pelúcia. E depois ela é modelada comprimindo para dar a aparência de um corpo. Além disso, por questões de peso da pele e da gravidade da pele caindo sobre um corpo, fazemos uma escultura. Então aqui eu tiro medidas no esfolado do animal. O esfolado é o animal sem a pele. Eu tiro uma série de medidas e recrio um manequim. E aí é uma escultura, então, em escala real desse animal sobre o qual a pele será colocada. E normalmente ela deve ficar totalmente ajustada, com precisão de centímetros. Eu tenho meu animal, que é uma pele, então, que foi tratada. Recrio os membros com fios de arame, coloco minha cabeça de resina e preencho com lasca de madeira. Não é palha, que não se usa há pelo menos 3 séculos. É como se pegássemos madeira branca e ralássemos, formando fibras tratadas contra insetos xilófagos. Assim fica menos atrativo para parasitas que destroem coleções. Com pouco material, conseguimos dar mais volume com isso. O que faz com que quando a gente preenche, não seja obrigado a colocar 50 toneladas nos bichos. Podemos fazer algo leve porque o objetivo é que o animal pese menos do que quando estava vivo. Resta um objeto de coleção que seja manipulável. Quando faço uma escultura, aí se usamos espuma de poliuretano, poliestireno, fibra de vidro, é muito mais resistente. Todos os animais podem ser naturalizados. Alguns, infelizmente, mesmo que já tenham sido feitos, não ficam muito bons. Isso acontece principalmente com os cetáceos, como golfinhos e baleias. Aí, estamos falando de animais que têm uma pele bastante grossa, com uma camada de gordura subcutânea bem significativa, e nunca conseguimos desengordurar essa pele corretamente. Mesmo quando ocorre, a taxidermia consiste em desidratar, ou seja, secar o animal. Mas, tratando-se de um animal aquático, ao secar, a pele enruga e a gordura engana, nunca fica bom. Um bom molde ou uma escultura é muito melhor para esse tipo de animal do que uma naturalização. Aqui temos um tubarão que provavelmente não era dessa cor originalmente, eu acho. Isso prova que a taxidermia de peixes é realmente uma especialidade. Acho que está bem longe da realidade. Mas é isso. Isso também existe. Vários animais me marcaram na carreira. De fato, um dos primeiros foi essa tartaruga das Seychelles da zoológico, que se chamava Kiki, que morreu. Disseram: Christophe, hoje cedo traremos uma tartaruga para você naturalizar. Aceitei. Eu esperava uma tartaruga de tamanho normal. E aí chega uma mesa de centro, um bicho de 250 quilos, uma tartaruga das Seychelles, um negócio monstruoso. Ela tinha 150 anos. Foi simplesmente: como vou fazer isso? Além disso, o veterinário veio porque era necessário abrir o casco para a autópsia, mas não conseguiu na clínica. Tive que usar a serra tico-tico e tirar o plastrão para ele fazer a autópsia enquanto eu raspava. Foi épico. Conseguimos no final. Ela está em exposição na grande galeria. Não é minha principal peça, mas é uma das primeiras que me marcou. A maior que eu já fiz foi um urso polar que veio para mim de um zoológico. Um bicho de 3,10 metros de altura e 600 quilos. Também é um belo desafio. Tive a sorte de fazer
4 grandes orangotangos adultos, os machos adultos das 2 subespécies, um macho de chimpanzé adulto em perfeita saúde. É a mesma coisa. Poucos podem se gabar disso, acho. Estou satisfeito de ter feito. Recentemente também fiz um lobo atropelado por um carro na floresta de Fontainebleau. Um dos primeiros lobos que tivemos no Museu Selvagem na França. Meu mestre dizia, pense grande para fazer mediano. Se pensar mediano, fará algo medíocre. Quando se sentir sempre satisfeito, mude de profissão, pois não há mais nada a fazer. Sempre há algo a melhorar. O chimpanzé que eu fiz recentemente foi um desafio. Todo mundo estava esperando por mim. Me dizia, vai com calma, faça com cuidado. Faz mais de 20 anos que não recebemos um chimpanzé, então não erre. Eu acho que cumpri o contrato. Tudo bem. Mesmo que eu pudesse ter feito muito melhor, estou satisfeito. Existem peças das quais me arrependi de ter feito? Sim, de fato, tem algumas. Há vários animais dos quais eu até recusei a autoria e pedi para poder destruí-los porque eu realmente não assumia o que tinha feito. Ficou muito feio. Um malotari, um marcorde. Um marcorde é uma grande cabra selvagem das montanhas do Himalaia. Os preconceitos que eu gostaria que parassem de... que eu gostaria, é preciso um pouco, que são frequentemente associados a essa profissão, é que a gente não usa mais palha. Não usamos palha há 3 séculos. Não usamos mais palha nos animais, apenas lascas de madeira ou materiais sintéticos, mas fazemos naturalização. Também não taxidermizamos, nós naturalizamos. E não somos psicopatas. Em filmes de terror, o taxidermista sempre trabalha em um porão escuro, enchendo os animais de palha após tirar as vísceras. Mas isso não é real. Somos pessoas comuns, mesmo lidando com a morte diariamente. É preciso amar a vida e conhecer bem os animais para recriar essa aparência de vida. Deveria haver mais pessoas interessadas em taxidermia para aumentar o número de taxidermistas. Está cada vez mais raro porque saiu de moda. Apesar de ter sido popular nos anos 80, é um mercado de 2 velocidades, por isso hoje menos de 100 pessoas vivem disso na França. Meu conselho aos jovens que querem começar é ter coragem, pois acredito que será muito difícil nos próximos anos. Lidamos com a morte e animais, temas muito sensíveis que nem todos compreendem. Não matamos os animais para naturalizá-los. Encontramos animais mortos ou recebemos de alguém, mas não os matamos, apenas devolvemos a vida. Como sempre digo, devolvemos o sorriso e a graça às carcaças do bairro. O que mais gosto nesse trabalho é pegar a carcaça de um animal inerte e dar a ele aparência de vida, preservando-o para futuras gerações. Porque eu trabalho para que meus filhos, os filhos deles e depois os netos deles possam ver o que eu fiz no futuro. Este trabalho tem interesse artístico evidente e também científico, pois atuamos no museu. No museu, há conservação, prática, história e coleção das espécies. Algumas espécies estão prestes a desaparecer em poucas décadas e deixamos vestígios para as gerações futuras justamente desses animais e o mais próximo possível da verdade para mostrar o que existiu no passado. Até em estudos científicos atuais, às vezes solicitam taxidermias para pesquisas. Recentemente pediram para ratos. Realizamos um estudo sobre ratos em Paris e precisávamos naturalizar alguns para interagir com os vivos. Os ratos precisavam ser críveis e naturalizados para gravações de vídeo. A opinião das pessoas sobre meu trabalho me importa e me afeta sim. Eu prefiro que as pessoas fiquem surpresas ou maravilhadas com o que eu faço do que simplesmente riam, com certeza. O objetivo do trabalho é fazer as pessoas se perguntarem por um instante: será que ele vai piscar ou se mexer? Assim, o objetivo foi alcançado. Se ele olhar, vai achar que está empalhado? Pronto, aí acabou. No meu trabalho, empalhador é ruim. O objetivo do taxidermista é ser invisível? Exatamente. O importante é que ninguém perceba nosso trabalho na peça. A taxidermia, como digo ao meu aluno Germain, deve ser um instantâneo, uma foto 3D, nada mais, nada menos. Cada peça precisa contar uma história compreendida de imediato. Entre um pássaro que vai ser colocado em pé, olhando reto para frente, em posição de sentido, e só de virar um pouco a cabeça, de erguê-la, isso já dá um toque de vida, e imediatamente a gente entende o que está acontecendo. Um mamífero, uma atitude. Ao invés de inchá-lo reto, um leve movimento de pata ou levantar a cabeça faz algo acontecer e entendemos o que houve. É preciso entender logo o que acontece sem pensar, olha, o bicho vai cair. O mais difícil é dar esse brilho, essa centelha.